Olá, galera do Boa Ideia! Estamos aqui de novo com o Projetando Boas Ideias e nós somos a equipe do CDP. Eu sou a Daniela Lemes, diretora do CDP. Eu sou o Bruno Lopes, assessor do CDP. Eu sou Jorge Gama, também assessor do CDP. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como escrever o relatório financeiro, o cronograma de atividades e a descrição do projeto. Bom, sobre o relatório financeiro, você quer falar um pouquinho pra gente, Jorge? Em relação ao relatório financeiro, é muito importante ser elencado que é um relatório onde vai estar constando todos os gastos, despesas e dinheiro que acabou entrando dentro do projeto, seja ele de forma de patrocínios, parcerias ou vendas de produtos. O que eu posso falar é em questão ao patrocínio e em questão às parcerias. É mesmo interessante, quando o patrocínio é dado em dinheiro, ele é muito fácil de ser mensurado. Porém, quando ele é dado em produto, é interessante que também seja feita essa mensuração do valor desse produto. E nas parcerias, por mais que seja, tipo assim, eu consegui a palestra de graça, tá? Mas essa palestra, ela deve ser alencada em questão a valor, porque você talvez conseguiu essa palestra, porém uma outra pessoa em um outro estado que vai fazer o mesmo projeto, ele não consiga essa palestra, então ele já tem que ter ideia do gasto que ele vai ter de contratar um palestrante. Claro que de cidade para cidade, de região para região, a gente tem uma diferença muito grande muitas vezes em alguns tipos de serviço, em questão de mercadoria, mas como o relatório financeiro serve como uma base para que um outro clube possa vir a usar esses dados para realizar o projeto, ou inclusive o seu próprio clube, porque como a gente tem uma rotatividade muito grande de associados dentro do clube, muitas vezes alguém que foi responsável por um projeto, depois de, sei lá, 6 anos de clube, o clube resolve voltar a realizar aquele mesmo projeto, muitas vezes já mudou, e eles talvez não lembrem qual foram os gastos, saibam quais foram as despesas que aquele clube teve, qual foi a arrecadação. Então é muito importante que tenha essas coisas mensuradas e levantadas para facilitar a realização do projeto no ano seguinte, depois de alguns anos. E isso que o Jorge falou é muito importante. Nenhum projeto ele não tem custo. Por mais que você tenha ganhado todos os itens por doação, por mais que você tenha feito parcerias para todos os projetos, ele tem que ser mensurado com custo. Por mais que o clube não tenha arcado com esse valor, ele tem que ser mensurado com algum custo. Porque saiu de alguém, saiu de um patrocínio, ou alguém prestou um serviço para você que você deixou de pagar porque a pessoa acabou doando. Porém, isso daí tem um valor. Então ele deve ser elencado no relatório financeiro. Então, lá na parte do relatório financeiro, você vai colocar todos os valores de entrada como valores positivos, né, e os valores de saída como valores negativos. Então, essa parte de doação de palestrante, como que você vai escrever isso no seu relatório financeiro? Então, vamos voltar ao exemplo do palestrante. Você levantou lá que o palestrante teve um custo, vamos colocar só um exemplo aqui, né, de R$100. Então, esse valor vai entrar no seu relatório financeiro como um valor negativo. Esse valor saiu do seu projeto, menos R$100. E logo na linha de baixo, você já pode colocar doação do palestrante, parceria com o palestrante. Aí você vai colocar mais R$100. Então você vai fazer esse equilíbrio para que o saldo do seu projeto fica zerado. Então aqui é outra parte que a gente vai levantar, ressaltar e deixar bem claro para vocês de que um relatório financeiro de um projeto, ele deve ficar zerado. Então você consta todas as partes que entraram, todas as partes que saíram, e o relatório ele precisa ficar zerado, com o saldo zero. Isso daí que a Dani falou é pela questão assim, um projeto ele não tem como ter um saldo negativo, ou seja, como que o projeto ficou devendo, porque de algum lugar aquilo teve que ser pago. Ou por conta de foi uma doação, então esse valor ele entrou negativo e entrou depois como positivo no relatório, porque foi uma doação, ou se foi algo que foi comprado, alguém pagou por ele, seja o dinheiro de um patrocínio, seja o dinheiro do caixa de projeto, seja a doação de algum associado, ele tem que ser colocado depois lá de onde veio o pagamento desse valor, que é o caso, por exemplo, nós precisamos para essa palestra comprar 5 garrafinhas de água para os palestrantes, ok, de onde saiu o dinheiro? Então você vai elencar lá, compra de garrafinhas de água, valor, sei lá, R$10 como exemplo. Valor para compra de garrafinhas de água saído do caixa de projetos do clube, menos 10 ou mais R$10, no caso valor positivo para sanar isso daí. Você tem que sempre mostrar qual foi o gasto e de onde veio o dinheiro para esse gasto. A última coisa em questão também é os projetos financeiros.
todo projeto tem que terminar zerado. Ou seja, por mais que você fez um projeto financeiro, deu lá um lucro de 3, 4 mil reais, esse não vai poder aparecer lá no final do relatório financeiro como um saldo positivo. O saldo tem que ser. Então você vai ter que dar um destino para esses 4 mil reais. Falar qual que foi o destino. Se está lá o lucro de 4 mil reais. Se o destino foi para doação para um órgão público da cidade. Doação de 4 mil reais. Doação de 4 mil reais. Esse dinheiro ele foi revestido para o nosso caixa de projeto. Caixa de projeto menos 4 mil reais. Isso é bem importante você levantar, porque um projeto ele é realizado durante um determinado período de tempo. Então, assim que o projeto é encerrado, o projeto não tem como ter um valor nem negativo nem positivo. Então você tem que sempre dar um destino. Sobrou um lucro, igual o Jorge falou, que foi o lucro do projeto, em caso de projeto financeiro, ou até mesmo ocasiona muitas vezes de alguns projetos também terem um lucro, porque teve um maior número de patrocínios do que o valor de gasto. Você tem que sempre mostrar qual foi o valor desse. Então, você fez um projeto de comunidade, você recebeu 2 mil, teve R$ 1.990 de gasto. Você teve R$10 ali que seria um lucro. Ele não pode constar no projeto, porque o projeto vai ser finalizado. Esse dinheiro que está sobrando tem que ser um destino. Então, R$10 do patrocínio destinado ao caixa do clube. Então, R$10 do patrocínio foi doado para a instituição X. Ele sempre tem que terminar zerado. Isso mesmo. Também só para esclarecer uma coisa, né? Porque antes o relatório financeiro de um projeto de finanças, a gente tinha o costume de deixar ele num valor positivo, né? Então, assim, houve uma convenção, na verdade, entre os diretores de projetos, e a gente recebeu meio que essa orientação de que o relatório financeiro de um projeto de finanças também deveriam ser zerados, para que a gente possa deixar um pouco mais claro qual que é o destino desse projeto, desse valor, desse aporte financeiro, e também por uma questão de padronizar isso no Brasil inteiro. Então, o nosso distrito vai adotar essa forma de avaliação de projetos, onde os relatórios financeiros eles devem ficar zerados. Uma coisa que a gente também gostaria de mostrar, falar, é que o relatório financeiro ele é possível de desclassificação. Então, se você muito correta, muito coerente no relatório financeiro, o projeto pode ser desclassificado devido a isso. Bem, cronograma de atividades você deve fazer preferencialmente junto com a execução do projeto. Ou seja, do jeito que você vai fazendo as etapas do projeto, você já vai fazendo um cronograma e anotando qual foi essas datas e quais foram essas etapas que você foi realizando. Lembrando que o início do projeto, o primeiro cronograma deve ser o início. O início ele dá na reunião que foi aprovado o projeto. Isso mesmo. E a data fim, como o Bruno explicou também em um vídeo... Em um vídeo anterior. Deixa pra lá, não. Vou falar essa paixão. E o dia de encerramento também, às vezes a gente fica com aquela ideia que é no dia que o projeto foi realizado e ele no fim daquele dia que ele acabou. Na verdade, não. Aquele dia que a gente reuniu os associados, conversou sobre o projeto, levantou os feedbacks, de repente foi fazer a doação do projeto, alguma coisa do tipo. Esse é o dia final, entendeu? É o dia que a gente deu por encerrado esse projeto, a última vez que a gente conversou sobre a realização desse projeto. Isso deve constar também no cronograma de atividades. É o que o Jorge falou. A primeira ação no cronograma é quando o projeto foi aprovado e a última é na última ação envolvendo esse projeto, seja ele um feedback, seja ele uma doação, seja ele a entrega de algum material. Então você tem, entre esses dois itens, você tem inúmeros itens que devem ser colocados por questão de relevância. As reuniões da comissão que está organizando esse projeto, as reuniões, caso isso não seja decidido em reuniões do clube, quando na reunião foi elencado alguma coisa de relevância para o projeto, então deve constar lá no cronograma, reunião tal do clube, onde foi decidido isso, os dias em que você foi buscar, que você recebeu patrocínio, que foi recebido doações, que foi comprado itens, que foi fechado parcerias em questão de mão de obra. Tudo isso deve ser elencado para que quem vai avaliar o seu projeto consiga ver quanto tempo vocês levaram para conseguir realizar essas ações como um todo. Quanto tempo antes as pessoas precisam, por exemplo, comprar um determinado item para que ele esteja num tempo legal, para que você tenha toda essa dinâmica de como o projeto foi avançando com o passar do tempo.
Então é bem legal você ir fazendo, como o Jorge falou, ao longo do tempo, certinho. Conforme as atividades forem acontecendo, você ter sempre um lugar onde você vai anotar qual dia que aconteceu isso, o que foi que aconteceu, para que você no final, na hora de fazer o cadastro, não se perca com relação a isso. A parte de descrição do projeto, é interessante você pegar o cronograma de atividades, onde você elencou todas as principais ações e as datas delas, né? Então você pega todas as atividades que vocês executaram e cria um enredo para ela. A descrição é como se fosse a história do seu projeto. Então você vai colocar todos os sentimentos, todas as subjetividades, vai colocar as ações que vocês realizaram, como funcionou a ideia do projeto. E não precisa ter dó de escrever. Na descrição você pode colocar tudo que foi realizado, tudo que vocês sentiram e todas as ideias que foram rolando. Até as ideias que de repente não foram aprovadas, mas que vocês levantaram. Tudo que for legal para enriquecer a descrição do seu projeto, vocês podem colocar. É interessante você pensar da seguinte forma. Você escreve a descrição do seu projeto e você dá para alguma pessoa que não participou para ler. Então, por exemplo, você dá para sua tia, para sua avó, para qualquer outra pessoa ler esse projeto. Se a pessoa pegou, leu, entendeu, sentiu que ela fez parte do projeto, conseguiu perceber o impacto que o projeto teve, então pronto, essa é uma boa descrição do seu projeto. Uma coisa que a Dani falou que eu acho que é bem legal a gente elencar nessa parte da descrição, é isso. Você precisa fazer com que a pessoa que está avaliando ou que está lendo o seu projeto se sinta parte daquilo. Então, quando a gente coloca bem rico em detalhes, inclusive as mudanças de rumo do projeto, porque a gente sabe que ao longo do projeto, durante toda a execução, muitas vezes a gente tem uma decisão tomada pelo clube, pela pessoa que está tomando de conta, e isso ocasiona dessa mudança por conta de fatores externos. É legal você mostrar ali o porquê. A gente queria fazer isso, mas devido a isso foi mudada a ideia por conta disso. É bom você colocar isso na descrição para que tenha um entendimento de quem está lendo de mas por que teve essa mudança? Por que aconteceu isso? Quando a pessoa consegue, de certa forma, ficar imersa na história, na narrativa, a gente consegue com que tenha esse maior envolvimento, que a pessoa entenda de uma forma mais compreensível. Uma coisa também legal da gente falar na descrição é que cada projeto, de acordo com a sua categoria, ele tem alguns itens que são, digamos, fatores que levam à importância do projeto de acordo com a categoria, como financeiro, imagem pública, a gente vai tratar num outro vídeo. Cada um desses projetos ele tem fatores mais relevantes. A descrição é um bom lugar onde você consegue elencar e mostrar algumas coisas que cada categoria pede que o projeto tenha, como o caso de comunidades. O projeto de comunidades ele pede que tenha o envolvimento da comunidade, que tenha o desenvolvimento da mesma, qual é a questão futura. Esse projeto deixou um legado? Então, coisas assim, você vai achar um espaço para colocar esses elementos para a pessoa poder saber, entender, na descrição. Então, é ali onde você pode escrever à vontade, fazer isso de uma forma bem ampla, para que realmente ajude o entendimento de quem está avaliando e deixe o projeto rico. Porque muitas vezes ocasiona da gente pegar projetos para avaliar e você ter lá assim, um puta projeto pelo objetivo, pela justificativa, você começa a ler e fala, nossa, vai ser muito, muito show esse projeto. Sim. E quando você vai ler, o clube colocou de uma forma tão simplificada a descrição que dá a entender que o projeto foi assim, ok, foi assim, fez tal e acabou. Então ele deixa de uma forma pobre, isso acaba dando, digamos, deixa o projeto de uma maneira parecendo que não foi algo realmente relevante. Sim, às vezes a gente vê descrição com 2, 3 linhas, resumo maior que descrição, cronograma de atividades mais bem detalhados que a descrição. Então, assim, deem um foco na descrição, porque ela é a parte... claro que todas as partes são principais, mas a descrição é onde a gente vai realmente sentir como que esse projeto foi executado e poder, através da descrição, avaliar todos os outros itens. E muito cuidado com relação às contradições e informações. Porque na descrição você acaba elencando questões financeiras, questões do cronograma de atividades, bem como itens que aparecem em outros lugares do cadastro. E muitas vezes os avaliadores acabam pegando que você fala uma coisa em um lugar, mas na descrição acabou acontecendo outra. E aí eles acabam vendo isso como uma forma de você talvez não estar sendo uma pessoa honesta com o que você está falando sobre o projeto. Então tome muito cuidado para que os dados do projeto como um todo se encaixem de uma forma bem harmônica. Realmente as duas principais dicas que eu posso colocar não tenha preguiça de escrever a descrição, descreva realmente tudo, e todas as decisões que você tiver que for muito importante, é interessante você colocar o porquê daquela decisão e como ela ocorreu.
para que uma próxima pessoa que for fazer esse projeto ou que for avaliar esse projeto, ele se sinta e ele veja como que ocorreram as coisas e por que ocorreu. Isso, essa parte é realmente muito interessante. Bom, então esse foi mais um vídeo nosso explicando sobre o cadastramento de projeto. Espero que vocês estejam gostando, porque a nossa ideia é essa, tirar a dúvida de vocês, né, e explicar certinho como se faz um cadastramento de projetos. Novamente, vou dizer para vocês deixarem aqui nos comentários as dúvidas de vocês sobre o CDP e sobre cadastramento de projetos. A nossa equipe está à disposição de vocês para tirarem as dúvidas. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.